Pode sentar, que o Formobile no Sofá já vai começar. E essa quinta temporada é um patrocínio da Interprint. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre design inclusivo e acessibilidade com o André, do André Ávila Arquitetura. Tudo bem, André? Tudo certo. Seja muito bem-vindo no Sofá. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. André, acessibilidade pensando em arquitetura residencial e comercial. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Legal. Obrigado primeiro por estar aqui com vocês. Olha, hoje é inevitável, né? A gente tem que ter acessibilidade, não importa o uso do projeto que a gente vai estar estabelecendo, se é residencial, comercial. Além das normas, a NBR, que a gente tem que atender, mas a gente tem que pensar que também, no caso residencial, as pessoas vão envelhecendo. Conforme elas vão envelhecendo, a casa tem que estar adequada para o uso delas, né? Então, muitos projetos que hoje a gente desenvolve, a gente prevê já um longo prazo para que a pessoa use e tenha ali uma casa acessível, não só para exemplo de uso de cadeira de rodas, mas também a parte de sustentação de corrimão, altura de pia, altura de bancadas, isso tudo é muito importante que a gente já prevê em projetos hoje e lá para frente também. Sim, você sabe que uma vez eu estava conversando com um pessoal de móveis planejados e eu achei uma abordagem super interessante, pensando na idade da cozinha, né? Uma cozinha tem que durar aí quantos anos, pelo menos, né? É um custo alto, né? Que você tem de investimento para você fazer uma cozinha legal, né? E ela tem que durar. E aí, vamos dizer assim, a pessoa fez essa cozinha quando ela tinha 30 anos. E ela vai continuar com essa cozinha quando ela tiver 50, 60 anos. A mobilidade dela não é a mesma mobilidade de antes. Então, como essa cozinha vai atendê-la, né? E aí falaram, não, as coisas têm que ir até você e não você ter que ir até as coisas, Perfeito. Né? Pensar em gavetões, em acessórios que colaborem, né, para essa acessibilidade. É uma acessibilidade isso também, não é? Com certeza. E a marcenaria, eu acho que é um ponto focal em muitos projetos residenciais e os comerciais também, mas ela tem um valor agregado muito alto na obra. Então, hoje, mais ou menos, 30% de um orçamento de uma reforma é só para marcenaria. Então, quando a pessoa dispõe de tal quantidade de investimento, ela não quer algo que dure só 2, 3 anos, ela quer algo que dure 20, 30 anos. Então, a qualidade da marcenaria hoje evoluiu muito para ter essa durabilidade, mas com isso também a gente tem que pensar que se vai durar tudo isso, a pessoa vai envelhecendo, vai ter outras pessoas que podem utilizar aquele ambiente e sempre isso adequado ao uso, para todo mundo conseguir acessar gavetas, prateleiras e a gente pensar da forma mais correta possível. Sim, sim. No comercial eu sinto que hoje, principalmente com as redes sociais, isso tem se mostrado, as pessoas têm muito mais preocupação. Então, um exemplo, restaurantes, que a gente tem feito muito hoje em dia, né? Os restaurantes, eles têm previsto que você tenha acessibilidade, não só atendendo às normas, né? Fazer aquele banheiro que atende à norma, ok. Mas você pode fazer um banheiro que atende à norma, mas tem mais requinte, que ele também pode ter um multiuso, ele pode também atender o cliente normal. Então, nesse aspecto é muito bom de pensar sempre com esse design mais inclusivo do que ficar só pensando seguir a norma, sabe? Atender os requisitos básicos. Era isso que eu ia falar. Acessibilidade é um termo, né, entre arquitetos, designers, que já vem sendo dito há muitos anos, inclusive por conta da norma de acessibilidade, né? Agora, design inclusivo é um termo mais recente, não é, André? Com certeza. O que é um design inclusivo? Olha, para mim o design inclusivo é você conseguir atender os requisitos básicos, mas não fazer o básico, né? A gente conseguir, tem que ter 1,20 m de raio ali para fazer a rotação. Ok, a gente deixa esse espaço livre, mas trabalhar as paredes com um painel legal, a parte
também de acessibilidade, com a gente tem as barras de proteção, as barras de apoio, trabalhar cores diferentes dos metais, não só o inox. Então hoje a gente tem olhado muito com um olhar mais de um design que vai incluir a pessoa, mas também vai deixar o ambiente mais harmônico, que vai condizer mais com o espaço, né? E não só atender 100% aquelas 3, 4 normas que precisava atender para aquele espaço. É algo mais humano. Perfeito. Menos técnico e mais humano, seria isso? Exatamente. E aí isso também carrega a marca do espaço, em espaços comerciais, né? No caso a gente tem feito muitos restaurantes, e nos restaurantes esse aspecto de você colocar no banheiro uma identidade visual, que a pessoa ali não se sente constrangida de ter aquele banheiro que é destinado, é muito importante. Então, quando a gente quer incluir, né, o cliente, no caso, ele tem que estar ali num lugar que ele se sinta confortável, mas também que não tenha uma cara de banheiro acessível, né, nesse aspecto. Mas eu acho que não só banheiro, a gente vê todos os espaços, a gente vê todos os corredores, as entradas, as portas, a parte de estacionamento. Então, tudo isso é muito importante a gente criar acessibilidade, juntando com o design, juntando com a inclusão, a estética, a parte mais humana, né, para a pessoa se sentir mais confortável naquele espaço. Você sabe que você está falando de design inclusivo, de incluir, né, as pessoas nesses espaços, e fica aqui me martelando na cabeça o tanto de vezes que a gente falou, não, esse espaço é exclusivo, né? E o quanto talvez a gente tenha errado em falar esse termo, né? Porque é um espaço que exclui. Né? Ele não é inclusivo, ele é exclusivo, né? E aí ele exclui, né, nesse aspecto. Exatamente, sim. E a gente usou isso para, né, diferenciar os espaços, né? E na verdade a diferenciação do espaço é quando ele inclui. Né? É quando ele abraça, né? Quando ele é um aconchego, né? Eu falo que é um lar, né? O restaurante tem uma pegada de lar, os escritórios estão com uma pegada de lar, porque eu acho que é esse o raciocínio, né? Da inclusão, né? Do acolhimento, da recepção, né? Ah, com certeza. Acho que a pessoa se sentir em casa, em qualquer ambiente, é muito importante. E isso quando você traz, seja para o trabalho, para o restaurante, para você até ir no shopping, por exemplo, você vê que, eu acho que a palavra, quando você fala exclusivo, você está deixando muito separado, segmentando, né? Então, quando a gente inclui todo mundo, mas tem o atendimento aos requisitos básicos, mesmo assim você está incluindo essa pessoa, né? Então o uso é mais adequado no dia a dia. Concordo 100%. Acho que a gente não deveria usar o termo exclusivo, mas inclusivo, né? Esse ambiente é inclusivo. Devia estar marcado ali, ó, mesas inclusivas, espaços inclusivos. Né? E André, como é projetar para todo mundo? Porque para mim espaço inclusivo, um design inclusivo é projetar para todo mundo, né? Para todos os corpos, para todas as pessoas, né? Como é, vamos dizer assim, para um jovem, né, que tem a sua mobilidade, que ele pode fazer o que ele quiser no espaço, levanta, abaixa, enfim. Como é projetar para esse jovem e projetar esse mesmo espaço para alguém que tem menos mobilidade? Esse jovem, ele se sente incluído nesse espaço ou ele acaba retraindo e não se sente pertencendo àquilo? Você já passou por uma situação dessa? Olha, não passamos ainda, não passei, né, nesse aspecto. O que a gente tem feito muito é mostrado para a pessoa que a reforma é algo a longo prazo. Então, o que ela está fazendo hoje, né, você hoje, ok, eu tenho 30 anos, eu levanto, subo, tá perfeito, mas pode ser que daqui 1 ano, daqui 5 anos, você precise ter mais acessibilidade naquele espaço. Ou que você não precise, mas também que vai ser um espaço muito duradouro. Então, isso a gente sempre mostra para o cliente que, às vezes, a gente fugir muito, fazer algo muito diferente, não tem problema, a casa é sua, o espaço é seu, mas se você tiver que pensar um pouco mais a longo prazo, talvez você vai ter que abrir mão disso no futuro. Um exemplo, a gente vai criar uma bancada, uma ilha ali na cozinha com uma altura um pouco mais alta que o normal, porque hoje você quer algo alto para ser mais confortável. Mas isso, ok, hoje funciona bem para você, mas talvez daqui 5, 10 anos você queira vender esse apartamento. E aí você vai estar vendendo algo que é muito exclusivo para você.
que funciona muito bem para você, mas que não vai funcionar bem para a próxima pessoa que vai comprar esse espaço. Então, algo que a gente mostra muito é a questão de você investir na obra, mas você pensar que você vai morar ali para sempre. E se você vai morar ali para sempre, isso vai estar adequado daqui 10 anos, 15 anos? Porque tudo que a gente faz na construção civil é para ser duradouro, né? Pouquíssimas obras, reformas em geral, a gente faz pensando que vai durar 1 ano, 2. A gente sempre pensa bem a longo prazo, né? Então, eu coloco bastante isso para os clientes, sim. A gente não tem muita dificuldade quando a gente vai mostrando essas questões, eles vão entendendo e vão respeitando e até agradecendo, né? Falar, é verdade, eu não tinha pensado, né? Isso aqui agora está muito bom, mas... E aí vai evoluindo a conversa, o projeto. Essa questão de ser mais a longo prazo. E quando a gente pensa no longo prazo, tem que entender todas as peças e como é que elas vão ser organizadas. É uma abordagem super interessante essa que você falou, que você conversa com seus clientes, né? De pensar realmente que o imóvel não vai ser para sempre seu, possivelmente, e que essa intervenção que ele está fazendo hoje é uma intervenção que poderia servir para uma outra pessoa que ele nem sabe quem é, que é o futuro morador. Exato. Né? Porque é isso, é longo, né? A gente faz uma arquitetura realmente que não é para durar, não é uma arquitetura efêmera nesse caso. Perfeito, né? É uma arquitetura que vai lá, passar muitos e muitos anos com ela, né? Então, realmente tem que pensar em incluir as novas pessoas, os novos moradores, né? Ou se partir para comercial ou corporativo, os novos colaboradores, as novas gerações. Né? Isso é. O comercial, ainda mais que você... Hoje, os pontos comerciais de restaurante, lojas, a gente tem que sempre pensar que a empresa pode crescer e aí, com o crescimento, ela vai ter que ou sair daquele espaço ou até ampliar esse próprio espaço. Então, eu sempre tenho esse viés, assim, de pensar muito mais a longo prazo. Obra é muito caro, a gente sabe o valor, a gente sabe o esforço que a pessoa fez para construir, para juntar aquelas economias e investir, seja no comércio, seja na casa dela. Então, o longo prazo é sempre, eu respeito muito isso, eu coloco isso para o cliente. Vamos trabalhar sempre pensando o mais para frente possível, para esse dinheiro, como se fosse um investimento, né? Ele ser rentabilizado. E se você for vender o seu apartamento, vender com facilidade, porque olha, você tem um apartamento muito bom, que atende muitas pessoas, que atende muitos públicos diferentes, né? Exatamente. E André, dá exemplo de uma arquitetura inclusiva residencial. Então, vou falar assim, você tem um cliente, ele tem 30 anos e ele contratou o seu escritório e você vai fazer um projeto com design inclusivo. Dá exemplo do que é esse design dentro de um apartamento para um cliente de 30 anos que vai morar lá, sei lá, por mais 20 anos. Perfeito. Eu acho que o design inclusivo nesse aspecto é a gente ter uma liberdade de espaço. Então, eu gosto muito de ambientes mais integrados, onde a pessoa vai conseguir fazer um percurso mais livre. Então, prever, principalmente, circulações mais amplas, trabalhar com circulações muito espremidas, de 50 centímetros, 60 centímetros, corredores largos, gostosos de você caminhar, porque isso no futuro vai ser autoajudar ali na casa. A parte de marcenaria, por exemplo, eu gosto de trabalhar a marcenaria mais planejada em ambientes mais necessários, ou seja, cozinha, banheiros, closet. Isso é necessário para a gente ter uma organização do espaço, organizar a cozinha, organizar o armário com as roupas, em alturas acessíveis, em alturas que vão ser boas no dia a dia da pessoa, né? E em áreas mais comuns, um exemplo, a sala, muitas vezes a gente tem trabalhado layouts mais soltos. Então, um sofá, uma mesa de canto, algo que você consegue transitar e também modificar com o tempo, sem ter um prejuízo, eu diria assim. Então, é um espaço mais amplo e ele vai conseguindo se transformar, se adequar com o tempo. Hoje a pessoa tem 30 anos e para ela funciona super bem esse sofá com essa mesa. Mas pode ser que daqui 10 anos ele queira um sofá um pouco mais largo, então a gente pode abrir mão desse móvel, trocar um sofá e com isso não gera-se um custo extra.
E aí a gente tendo esse espaço amplo, bem integrado, distribuído, é muito mais fácil de fazer modificações necessárias, né? Sim, você falou de organização, né? Que os móveis planejados, eles são importantes para a organização dos ambientes. E eu, André, estou fazendo reforma no meu apartamento. E eu estou morando no meu apartamento. Coragem, hein? Tudo que eu falo para os meus clientes não fazer, eu estou fazendo, entendeu? Mas é isso, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? E aí eu tô vivendo na pele o quanto uma desorganização, porque sim, eu estou morando na desordem. Sim. Eu estou morando na obra, né? Por mais que seja uma obra organizada, é obra. É obra, né? é obra. O quanto desorganização desorganiza a nossa mente. É uma coisa impressionante, assim, eu percebo que eu tô esquecendo coisa, que a minha cabeça não é mais a cabeça de quando eu morava numa ordem, numa organização. Então eu acho que isso também é um design inclusivo, né? A organização dos espaços é um design inclusivo. E tem que ser, porque a gente precisa ter essa paz onde a gente mora, né? Nossa, eu ia encaixar, porque eu não falo pra nenhum cliente, falo todos assim. More, depois que acaba a hora. Não, mas com certeza. Jamais more com obra. Agora eu posso dar o meu exemplo. Falar, eu vivi na pele. Vivi na pele e fiquei louca. Nossa, é horrível. Quando o cliente me apressa e fala, olha, eu tenho que me mudar daqui um mês, eu falo, olha, um mês a mais, um mês a menos, pra você pesa um mês de aluguel. Mas pra gente, você morando lá, você vai ver que esse um mês vai ser um caos na sua vida. Porque você não tem rotina, você não tem organização, você vai ter um monte de gente transitando na sua casa. E isso gera um desconforto, gera uma... Exatamente, você fica em desordem, sabe? Você não consegue ter um raciocínio lógico, um trabalho lógico. Pra mim, pessoalmente, rotina me faz muito bem. Então, eu saber a hora que eu acordo, depois eu tenho que ir na academia, eu tenho que ir para o escritório, eu tenho que ir nesse cliente. Então, isso tudo me faz um bem-estar emocional, mental, sabe? É isso mesmo. A palavra bem-estar também acho que é muito presente no design inclusivo, né? A gente, quem projeta, é muito responsável por esse bem-estar das pessoas, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande com o que a gente está oferecendo ali de solução, né? Ah, com certeza. E isso eu sempre penso assim, não quero que eu seja mal falado depois, né? Então, porque quando acaba a obra e o cliente vai morar, ele pode ali falar, olha, isso tudo eu acertei, isso aqui eu não acertei, isso aqui é mérito do André que fez no projeto, isso aqui não foi uma boa ideia dele. Então a gente sempre pensa muito, sabe, os detalhes ali é onde mora a satisfação do cliente, né? Exatamente. Última pergunta. Como a tecnologia está ajudando no design inclusivo? Essa pergunta é a mais fácil. Assim, primeiro partindo no projeto. O projeto hoje com a tecnologia a gente consegue fazer um 3D ultra realista. Hoje a gente já tem usado uma abordagem da pessoa imergir dentro do espaço, mesmo sendo um 3D, então a gente usa os óculos de visualização, em que ela pode caminhar ali dentro, sentir o espaço, né? Só não consegue tocar, né? Mas visualizar ela consegue. Mas eu acho que principalmente na obra, hoje a gente vê que marcenaria era algo antes muito manual, né? Um processo assim, demorado, que você fechava com o marceneiro e depois de 40, 60 dias úteis a gente chegava com a marcenaria. Hoje, com a tecnologia, a gente tem 20 dias úteis, a marcenaria pronta no apartamento. Porque tudo já vem numa fábrica e tem um processo de fabricação mais tecnológico, com as fitas, com as chapas, corte a laser, por exemplo. E um outro ponto que eu acho muito legal hoje do design, dessa parte da tecnologia, são as novas formas de você conseguir cortar e moldar os espaços. Então, hoje fazer curvas, por exemplo, que antes era muito mais difícil, muito trabalhoso, as máquinas fazem uma curva super perfeita no corte a laser e a gente só tem que chegar e encaixar bonitinho, né, e fazer todo o trabalho. Mas gerou, assim, mais design, você consegue sair um pouco das linhas retas, sair um pouco do tradicional e agregar mais valor para o cliente com um custo e um prazo menores. Então isso auxiliou demais, assim. Sim.
temos que usar a nosso favor, né? Com certeza. Tem muita gente contra a tecnologia, contra a inteligência artificial, mas se a gente souber usar direitinho, ela vira a nossa aliada, né? Não lute contra, joga a favor ali que vai se encaixar e vai gerar muito mais resultados positivos do que negativos, né? Com certeza. André, muito obrigada. Obrigado a você. Quem quiser saber mais sobre design inclusivo, acessibilidade, como te achar nas redes, como conversar com você para trocar ideia. O Instagram do escritório é André Ávila Arquitetura, o site do escritório é o andreavila.com só. E aí tem todas as fotos, todos os projetos, e aí acessando dá pra gente conversar, marcar um café, vai ser sempre um prazer. Maravilha, muito obrigada. Obrigado você. E aqui terminamos mais um episódio do Formobile no Sofá. Até mais! E antes de encerrar esse episódio, eu quero falar para vocês da nossa patrocinadora master, a Interprint, que é uma das maiores empresas no setor de impressão de papéis decorativos de alta qualidade para revestimentos de móveis. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!